Olá, boa tarde. 24 de julho, o NT Sul começa agora com os destaques da terça-feira. Risco de novos surtos de doenças já controladas no Brasil aumenta. No Rio Grande do Sul já são confirmados 13 casos de sarampo. Em Cachoeira do Sul tem 2 casos suspeitos. Você vai saber como a doença se manifesta, os sintomas, riscos e quem precisa se vacinar. 2 bancas de jogo do bicho foram alvejadas por mais de 100 tiros em Cachoeira do Sul. Bandidos deixaram bilhete prometendo novos disparos. Amanhã é dia da liberdade de impostos. Várias ações serão realizadas pelo Brasil para conscientizar sobre o peso dos tributos no custo final de produtos. 14 cidades do Rio Grande do Sul terão gasolina mais barata, sem impostos. E no quadro Vida Animal, Edson Salomão nos apresenta um animalzinho que é caçado, perseguido e temido pelas pessoas, mas que, na verdade, é super dócil e de boa convivência. Essas e outras informações a partir de agora no NT Sul. Seja muito bem-vindo. A Polícia Civil fez uma ofensiva na manhã desta terça-feira em 23 municípios do Rio Grande do Sul contra a facção responsável por assassinatos, roubos e tráfico de drogas. A Operação Android serve para combater a interiorização de um grupo criminoso nas regiões Noroeste, no Vale dos Sinos e em Santa Catarina. Cerca de 200 policiais civis, com apoio de 100 policiais militares e 15 policiais rodoviários federais, participam da operação, que conta com o apoio do helicóptero da Polícia Civil. A força-tarefa é coordenada pela Delegacia Regional de Três Passos. Estão sendo cumpridas 105 ordens judiciais, sendo 44 mandados de prisão e 61 de busca e apreensão. Segundo o chefe da Polícia Civil, Emerson Vente, os comandos para esses delitos vêm sendo ordenados pelos principais líderes da facção do interior de presídios. A presença da facção, segundo a Polícia Civil, gerou disputa de territórios do tráfico e ajustes de contas entre criminosos, o que impacta na violência nas cidades. Nos municípios da região Noroeste, onde são cumpridas as ordens, pelo menos 11 homicídios teriam sido cometidos ao longo de um ano por ordem do grupo criminoso. Um deles aconteceu na Argentina. Ainda conforme a investigação, roubos registrados nestas cidades, que não eram frequentes até então, foram atribuídos aos membros da facção. As investigações iniciaram em julho de 2017 e desde então 55 pessoas foram presas e 7 adolescentes apreendidos principalmente na região Noroeste e no Vale dos Sinos. 2 bancas de jogo do bicho foram alvejadas por mais de 100 tiros aqui em Cachoeira do Sul. A Polícia Civil apreendeu 5 máquinas caça-níqueis em frente a uma delas. Os crimes estão sendo investigados. Um bilhete foi deixado prometendo novos disparos, como mostra a reportagem. E aí quando eu cheguei eu já vi aquele movimento, era brigada, era tudo, sabe? Eu dei função, mas eu tinha certeza que a coisa era aqui. Ocorreram disparos de arma de fogo contra 2 estabelecimentos, sendo que seriam supostos locais onde se exploraria o jogo do bicho. Foram encontrados diversos estojos de munição calibre 9mm nesses locais. Foi realizada a apreensão de algumas máquinas caça-níqueis aqui na cidade, mas é um trabalho constante. Nós não podemos dizer que é uma guerra vencida. Nós todo dia estamos trabalhando. Quando surge alguma informação ou a partir de alguma investigação, a descoberta de um local onde estejam armazenados ou haja exploração dessas máquinas caça-níqueis, por exemplo, nós realizamos a apreensão delas. Só aqui na rua Saldanha Marinho foram 2 ocorrências, como relatou o delegado Milese. Lá foram apreendidas as máquinas e deste lado, aqui na rua em frente, a banca que foi alvejada de tiros. Nas paredes são diversos os sinais, a gente pode observar o vidro, ele foi totalmente quebrado pelos tiros e agora um papel pardo está isolando o local. Hoje, durante todo o dia, a banca ficou fechada e populares informaram que realmente foi cena de terror. Aí quando eu queria dormir, foi aquele tiroteio. Eu achava que era para assustar eles, eu achava que estava dando para cima, para assustar. E fazia bem assim, Quando foi hoje, eu olhei dentro da porta pro lado e digo, meu Deus, olha aquele ali. Aqui na rua General Portinho foi o primeiro ataque nesta banca. A gente não tem como mensurar a quantidade de tiros, mas é possível ver a intensidade. Eles chegaram a entortar porta
e base. Acho que demorou 2 horas de novo, mas era mais longe. O outro barulho, o outro estouro, o primeiro foi daqui que eu vi, que nós acordamos, e o outro foi mais longe. Ao todo, segundo o delegado, foram encontrados 132 estojos, cartuchos deflagrados calibre 9 milímetros. Segundo a polícia, não há informações sobre placa e modelo do veículo ocupado, e nem quantos bandidos participaram. A investigação da 1ª Delegacia de Polícia e da 20ª Delegacia Regional está buscando imagens de câmeras de segurança para tentar identificar o veículo e os atiradores. E foi encontrado também um manuscrito próximo aos locais, em ambos os locais, onde haveria uma espécie de extorsão contra as pessoas que explorariam essa atividade. Esses fatos estão sendo investigados aqui pela polícia, já estão em andamento as diligências necessárias para o esclarecimento da autoria e acredito que nos próximos dias nós possamos ter alguma resposta para dar para a população. O bilhete deixado escrito à mão dizia: "Na próxima, viemos de dia". A exploração do jogo do bicho é uma contravenção penal. No final do ano de 2016 foi realizada uma operação envolvendo diversas bancas do jogo do bicho aqui em Cachoeira do Sul, onde foram sequestrados bens imóveis, veículos, valores em espécie. Mas é o tipo de infração penal que, realizada uma operação, no dia seguinte já se reinstala, né? Até pela questão da própria população, que volta a apostar, a realizar apostas nessas bancas. A apreensão de 5 máquinas caça-níqueis também foi na Rua Saldanha Marinho, como relatado no início desta reportagem. Na sala, os policiais encontraram elas ligadas e relataram que o local estava bem estruturado e tinha ar-condicionado para o bem-estar dos jogadores. 12:09 pelo horário de Brasília. Você participa conosco em facebook.com/TV Cachoeira. Tudo que você está assistindo aqui na telinha da TV Novo Tempo está passando também simultaneamente no Facebook ao vivo. Deixa eu mandar um abraço aqui para Janice da Silva, dando boa tarde para a gente, para você também, viu? Alex Kegler, Paula da Rosa, Ide Silva. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Pode curtir, compartilhar o nosso vídeo ao vivo de hoje e também deixar sua mensagem que daqui a pouquinho eu interajo com você. Gente, ontem foi dia de sessão na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. O tom, mais uma vez, foi de duras críticas ao prefeito Sérgio Gnatti quanto à difícil situação financeira do município. Os vereadores também rejeitaram o pedido de urgência para subsidiar em R$20 mil a Associação de Canoagem de Cachoeira do Sul. Com fortes críticas ao prefeito Sérgio Gnatti, os vereadores endureceram a relação com o executivo e não pouparam a administração de GG quanto à condução das prioridades da cidade e acusam o prefeito de não fazer a lição de casa. Eu estava escutando, certo? Se falava perplexo que existem 100 professores fora de sala de aula. Mas a gente aprovou, vereador Paulão, 2 processos de contratação emergencial, porque estava faltando professor. Se fala apavoradamente, como se estivesse caído do céu, na cadeira de prefeito, que é inconstitucional o professor estar fora de sala de aula. Então, mas e quem é que autoriza o desvio? Quem é que autoriza o desvio? Se fala em absurdo de contratação, de incorporação de FG, de desvio de função, mas quem é que autoriza isso tudo? O vereador Itamar Luz, do PSDB, voltou a criticar o prefeito, dizendo que se GG gasta 435 mil com publicações em jornal da cidade, a prefeitura não pode estar em crise. Nós temos aqui um gasto abusivo com publicidade legal, são atos do governo. E que agora, senhor presidente, acabei de receber aqui, no site da Transparência, e que a prefeitura já empenhou aí 435 mil com publicações em jornal. E pagou 302 mil. Mas então não tem crise.
E por que querem tirar de vocês funcionalismo? Se tem 435 mil para dar para o jornal, para empenhar com o jornal, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada aí. A discussão sobre as finanças da prefeitura teve seu ponto alto quando o assunto foi o funcionalismo municipal. Contrários à proposta de mexer com os salários dos funcionários, os vereadores já adiantaram: qualquer proposta de alteração nos vencimentos dos funcionários não passará na Câmara. O vereador Valdocir Marques se pronunciou dizendo que não aprova a medida e que vai dar um caixão de presente para o vereador que votar favorável à proposta. Eu não voto e não aconselho ninguém a votar contra o funcionalismo. Não se mexe em salário de funcionário, meu querido Igor. Tem outras maneiras de economizar, tem outras maneiras de falar. Se quisesse, que estou contra, porque hoje o senhor, a Vossa Excelência, o senhor, Dr. Carlos Alberto, são testemunha de todas aquelas ações que eles mexeram, todos tiveram que pagar tipicado e estão devendo para o funcionalismo. E não pagaram ainda o funcionário. Tudo que for contra funcionário, eu não voto nessa casa e peço aos colegas que não votem. E que não vote nada aqui. Porque ninguém quer morrer. Quem quer morrer, votar contra o funcionário, pode comprar o caixão. Pode comprar o caixão. Quem votar contra o funcionário, pode comprar o caixão. E quem votar aumento também numa crise que está hoje aí, pode comprar o caixão, que eu nem estou comprando, eu estou dando já lá. Muito obrigado. Jeremias Madeira, do PDT, apresentou requerimento de urgência para apreciação do projeto de subvenção à Associação de Canoagem de Cachoeira do Sul no valor de R$20 mil. A proposta declinou, sendo rejeitada com 9 votos favoráveis e 5 votos contrários. Votaram contra a subvenção os vereadores Thelda Cis, do PT, Carlos Alberto, do PP, Itamar Luz, do PSDB e os vereadores do MDB Igor Noronha e Felipe Franja. Segundo a diretoria da associação, o prazo para a inscrição dos atletas termina dia 17 de agosto. E caso a urgência não seja votada na próxima sessão, dia 30 de julho, não haverá tempo hábil para a inscrição dos atletas. E sobre a crise fiscal, financeira que Cachoeira do Sul passa, Júlia Mafuz comenta. Olá, boa tarde. E a crise chegou no município de Cachoeira do Sul. A gente vem falando há muito tempo aqui no nosso programa que toda essa questão envolvendo o orçamento do município de Cachoeira do Sul chegaria um determinado momento que nós enfrentaríamos uma crise, começaríamos a aventar a possibilidade de parcelamento de salários e todas aquelas medidas que não interessam efetivamente a ninguém. Também, aqui nesse espaço, muitas vezes se falou na necessidade de se fazer um amplo diálogo entre a categoria dos servidores e o Executivo Municipal para discutir pontos que, no meu entendimento, são extremamente importantes. Não a curto prazo, a médio prazo. Acho que toda e qualquer modificação que venha a ser feita no plano de carreira do município, ele vai ter um reflexo mais a médio e longo prazo. O que o município precisa fazer nesse momento é incrementar a sua receita. E para incrementar a sua receita hoje, não tem nenhuma outra coisa que não seja tentar aprovar essa planta de valores genéricos que vai sim acarretar num aumento de arrecadação do município. Todo e qualquer outro tipo de corte de gastos que venha a se fazer no âmbito do município significa, sem sombra de dúvida, diminuir ainda mais a parca prestação de serviço público que temos em nossa cidade. Cortar gastos de uma prefeitura significa cortar o atendimento à população e principalmente à população mais carente. Repactuar a cidade, pensar a cidade de uma maneira maior, pensar a cidade para o futuro é um passo decisivo na atual administração do prefeito Sérgio Gnatti. Precisamos fazer isso para o bem de todos, porque se
porventura, nós tivermos uma crise nas finanças da Prefeitura Municipal, tivermos que parcelar salário de servidores públicos, aí a crise vai se estender a toda a cidade de Cachoeira do Sul. Falei e assino embaixo. O Sincasul reagiu ao pronunciamento do prefeito Sérgio Gnatti quando afirmou para a nossa reportagem que os salários dos servidores poderiam sim ser parcelados. Eliseu do Canto, presidente do sindicato, propôs uma reunião com o chefe do executivo para discutir essa questão. Com a afirmação da secretária municipal da Fazenda e também do próprio prefeito Sérgio Gnatti, quando conversou com nossa reportagem na última sexta-feira, afirmando que pode haver parcelamento de salários dos funcionários já no mês de julho, uma nova movimentação começa não apenas por parte dos funcionários, mas também esse reflexo foi visto na sessão da Câmara que aconteceu nesta segunda-feira. Para falar mais sobre esse assunto e saber quais as estratégias que os funcionários municipais devem adotar diante dessas notícias, nós vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Cachoeira do Sul, Eliseu do Canto. Eliseu, como é que o sindicato recebeu essa notícia de que os salários podem ser parcelados já a partir de julho? Olha, recebemos com muita apreensão, porque é difícil, é complicado a situação na qual nos encontramos hoje, uma crise imensa em todo o país, e já sabendo de outros municípios que estão parcelando salários, e chegou até a gente agora essa possibilidade. Então, nós, como presidente dos servidores, estamos tomando todas as providências, todas as medidas. O prefeito ficou de nos chamar para a gente sentar e achar soluções para a gente resolver essa situação aí, porque nós não queremos passar por essa situação que outros municípios passaram. Já existe uma manifestação, não apenas singular, mas em grupo dos próprios funcionários, pedindo que o sindicato intervenha diante da prefeitura? Exatamente, nós temos um grupo no WhatsApp, nós conversamos diariamente sobre esses problemas, e agora, na iminência do prefeito mandar algumas medidas para câmaras, como foi ventilado, só que ele inverteu, na verdade, ele teria que conversar conosco antes para mandar para a Câmara. Então, ele voltou atrás e agora ele vai conversar conosco para a gente discutir a situação, discutir essas mudanças realmente. E a posição do sindicato é simples. Nós vamos pegar essas mudanças, vamos sentar, fazer uma assembleia com nossos servidores e os servidores vão tomar uma decisão, sim ou não. Se concorda ou não, a gente fará então um documento, vamos enviar para a Câmara e no dia da votação, obviamente, aquela Câmara não vai caber todos os servidores lá para a gente nos mobilizarmos para que realmente não venha nos atingir de forma alguma. Porque, na verdade, no outro governo Gnatti, nós conseguimos, eu e o prefeito Gnatti, que era o meu sonho, fazer um plano de carreira no município de Cachoeira, que é um dos poucos do Brasil que ainda não tinha. Então, agora, nós não concordamos de tirar uma vírgula desse plano de carreira que foi feito no governo Gnatti e ele vir tirar algum direito que nós temos do nosso plano de carreira. Nós não admitimos de forma alguma tirar uma vírgula do nosso plano de carreira. Diante de uma situação negativa, Eliseu, já partindo por um extremo, caso haja esse parcelamento, qual que vai ser a estratégia adotada pelo sindicato? Eu acho que tem várias maneiras do prefeito adotar medidas, não já penalizar os funcionários que já recebem uma miséria de salário. Então, cortando CC, cortando vários gastos extras que realmente atinge a nossa receita. Por exemplo, o diário eletrônico, né, do Jornal do Povo, que está aí tentando jogar a população contra os servidores, como se os servidores fossem os culpados dessa situação, que não é verdade isso. Então, o prefeito tem inúmeras maneiras de resolver essa situação sem tocar nos servidores. Já existe uma data marcada para que essa reunião, para que esse encontro aconteça? O prefeito não marcou a data, estamos aguardando, daqui um pouco mais eu vou até o gabinete para conversar com ele, para estabelecer essa data para a gente sentar. Vou levar alguns servidores comigo, para a gente então sentar e começar a discutir esses problemas que estão aí.
Amanhã é o Dia da Liberdade de Impostos. Ações ocorrerão em todo o Brasil para conscientizar sobre o peso dos impostos no custo final pago sobre todos os produtos. 25 postos de combustíveis vão vender gasolina sem tributo em 14 cidades do Rio Grande do Sul. Mas Cachoeira do Sul está fora desta. Dia sem imposto é sinônimo de gasolina barata, não para os motoristas de Cachoeira do Sul. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas, o município não organizou e nem vai fazer nada no Dia da Liberdade de Imposto. O Sindilojas também disse o mesmo, nenhuma ação. Mas para quem está em Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Estrela, Passo Fundo, Pelotas, Portão, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Rosa, Sapucaia do Sul e Veranópolis, quarta-feira vai ser dia de acordar cedo e garantir a ficha de algum dos 25 postos de combustíveis que venderão o litro a R$ 2,50. Você ouviu certo, R$ 2,50 o litro da gasolina comum. Todos os postos irão distribuir uma ficha para a organização da fila e o limite é de 20 litros por cliente. A campanha é promovida pelo Instituto Liberdade, em parceria com o Instituto de Estudos Empresariais, FEComércio do Rio Grande do Sul, Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre e Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes no Rio Grande do Sul, Sulpetro, com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a alta carga tributária. 12h23, pelo horário de Brasília, a hora de interação aqui no NT Sul. Você que participa conosco pelo WhatsApp e também pelo Face, obrigada pelas mensagens, viu? Ivan Kunde dando um bom dia pra gente aqui, de Paraíso do Sul, mandando um abraço a todos nós aqui e a todos os telespectadores. Então recebam um abraço aí do Ivan Kunde. Muito obrigada, Ivan. Tudo de bom para você. Patrícia Fagundes, estou no serviço, mas ligada na TV Cachoeira. Obrigada, bom trabalho para você aí, tudo de bom. Que Deus abençoe seu dia, viu, Patrícia? Obrigada pelo carinho. O pessoal tá mandando mensagem pra gente também pelo nosso WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Vem um abraço lá de Fortaleza, no Ceará. É o Fernando Saraiva, do bairro Planalto, Ayrton Senna. Ele está pedindo abraço aqui para o amigo Carlos Alberto, do bairro José Walter, também em Fortaleza, no Ceará. Ele diz que está sempre acompanhando a programação da TV Novo Tempo e manda um abraço para todos aqui, viu? Para todos os telespectadores. Então receba aí o abraço também do Fernando Saraiva e também um abraço para mim aqui. Obrigada, viu, pelo carinho. Vamos ver quem mais está conosco aqui. Cristina Paranhos Pérez está conosco também assistindo o programa, de Roca Salles, pela internet. Ela está assistindo em facebook.com/TV Cachoeira. Então, assim, se você assiste pela telinha da TV Novo Tempo, mas tem algum parente, algum conhecido que você queira que assista e não pega na cidade em canal aberto, é só falar para eles que tem pelo Facebook. É só acessar a nossa página, ao meio-dia tem a transmissão direta lá ao vivo, viu? Em facebook.com/TV Cachoeira. Ou é só entrar no Face, procurar lá TV Cachoeira, que você já encontra, deixa curtida a nossa página e interaja sempre com a gente, viu? Vamos ver quem mais está conosco aqui. A família Ferreira, Suelen, João, Estela, Rubens também está conosco, mandando um abraço aqui pra gente. Obrigada, um abraço para toda a família aí. Obrigada pela companhia. Elvira Mota, do bairro Universitário, aqui em Cachoeira do Sul, também está ligadinha conosco aqui. Obrigada, Elvira, pelo carinho, pela mensagem. E tem a Simone Dias e o gurizinho Matheus, aqui do centro de Cachoeira, mandando um beijo pra gente aqui. Um beijo para vocês, obrigada, viu? Também quero mandar um beijo especial pro João Vitor Santos, lá do bairro Oliveira, que também está ligadinho aqui conosco. Fica com Deus aí, viu? Um abraço para você. Obrigada pelo carinho da companhia de todos vocês. E pode continuar mandando mensagem, daqui a pouco eu interajo mais com vocês, tá bom? Gente, de 6 a 31 de agosto acontece a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Cachoeira do Sul já prepara suas unidades de saúde para vacinar crianças com até 5 anos. A cidade tem 2 casos suspeitos da doença. É isso, João Paulo? A bem da verdade, Darcy, é o seguinte, aquele ditado que diz que é melhor prevenir do que remediar,
é uma coisa que está sendo encarada pela população de forma mais séria, viu? Visto que no Rio Grande do Sul já confirmados 13 casos de sarampo. A gente atualiza essa questão aqui em Cachoeira do Sul. Nós vamos conversar com a Andréia Santos, ela que é enfermeira responsável pela vigilância epidemiológica aqui da cidade. Andréia, uma campanha aí está prestes a começar. Como é que está essa programação? Bom, a campanha nacional contra sarampo e pólio, ela vai iniciar no dia 6 de agosto, ela é até o dia 31 de agosto e o dia D de mobilização nacional, que as unidades vão estar abertas para receber a população para vacina, vai ser no dia 18 de agosto. André, é importante que a mãe ou o responsável leve a carteira de vacinação da criança. Sim, é muito importante. Esse documento ele vai trazer todo o histórico vacinal e o vacinador vai poder avaliar as doses, né, que vai aplicar na data e se tem alguma dose faltosa, né, do esquema, uma dose anterior. Então, as vacinas da campanha são pólio, que é a gotinha, e a sarampo, que é injetável, mas em alguma situação das crianças estar com alguma dose de pólio injetável em atraso, a gente tem que colocar esse esquema em dia para depois agendar a dose vacinal da campanha. Essa campanha é só para crianças? Sim, o público-alvo da campanha são as crianças, né? Então, as crianças de 1 ano completo, né, 12 meses, até 4 anos, 11 meses e 29 dias, elas são a prioridade neste período para vacinação contra sarampo e poliomielite. Até para a gente poder atualizar os telespectadores da TV Novo Tempo, Andréia, os adultos, como é que a pessoa que quer ou tem dúvida se tem ou não as 2 doses, qual que é o procedimento que tem que fazer? Bom, o documento oficial, onde ficam registradas todas as vacinas, é a carteira de vacina, né? As pessoas devem evitar, cada vez que vai na unidade, pedir uma carteira nova. Todos os registros de vacina devem ficar no mesmo documento. Então, se a pessoa não tem o comprovante, não achou, a gente não tem registro nos sistemas do município, a pessoa é considerada não vacinada e inicia um esquema. Então, dentro da faixa etária, as pessoas vão ter 1 ou 2 doses da vacina contra o sarampo, cachumba e rubéola, que é a triviral. E não há um período para se fazer isso? Pode-se fazer isso a qualquer tempo? Isso, é uma vacina de rotina, né, para adulto, assim como o tétano, assim como a hepatite B e a febre amarela aqui no nosso município. Então, o ideal é que essas vacinas já estejam em dia numa pessoa adulta, mas a gente normalmente lembra da vacina quando precisa para apresentar para algum trabalho, né, algum tipo de ocupação. Então, o ideal é que a gente revise a sua carteira, os adultos revisem a sua carteira de vacinação, vejam se não tem nenhuma vacina para colocar em dia e sempre que for solicitado já vai estar com todas as doses em dia. 13 casos confirmados no Rio Grande do Sul, André. Para a gente terminar, como é que está a situação de Cachoeira? Algum caso ou alguma suspeita? Bom, nós temos casos de investigação, né? 2 casos suspeitos que aguardam o resultado laboratorial, né? Mas a gente não precisa deixar a população em pavor, uma situação de alerta é só em relação à vacinação, né? As pessoas lembrarem que devem já ter recebido essa vacina ou devem colocar sua vacina em dia. As pessoas, na hora da gente investigar, a gente considera todo caso suspeito como confirmado para ter as condutas de vacinação, né? De bloqueio para evitar outros casos, né? Mas a gente só vai poder dizer se era ou não depois do resultado laboratorial, que esse material vai para o LACEN e o resultado retorna em alguns dias. Então tá certo, agradeço, André, que sempre gentilmente atende aqui a nossa reportagem e fica aí o alerta para pais, mães e responsável de 6 a 31 de agosto, período de vacinação contra o sarampo. E é bom, Darcy, a gente reafirmar esse período, até porque esses casos aí que acontecem, 13 casos já no Rio Grande do Sul, mais de 700 no Brasil, embora os focos sejam em Roraima e no Amazonas, mas como eu disse no começo, é melhor a gente prevenir do que depois ter que correr atrás aí de coisas mais sérias para a vida da gente. Eu volto com você no estúdio. É verdade. Obrigada, João Paulo, pelas informações. Andréia também, viu? De 6 a 31 de agosto, então, campanha da vacinação contra o sarampo para crianças até 5 anos. E a seguir, nós ampliamos essa questão do sarampo com um infectologista. Falamos dos sintomas, como a doença se manifesta, prevenção, riscos e quem precisa se vacinar.
E no quadro Vida Animal, Edson Salomão nos mostra a docilidade de um animalzinho que é caçado, perseguido e temido por muitas pessoas. Nós já voltamos. Meio-dia e 34 pelo horário de Brasília, já estamos de volta com muita participação, tanto em facebook.com/TV Cachoeira, quanto no nosso WhatsApp. Já deixou registrado aí o nosso número para você interagir com a gente sempre que quiser? É só mandar nome, sobrenome, de onde você é e a mensagem que você quer para a gente interagir aqui com vocês, viu? Quero mandar um abraço grande para Lenise Machado, de Venâncio Aires. Obrigada pelo carinho da companhia. Também para o Guilherme e Cláudio, de Ibiguaçu, em Santa Catarina. O NT Sul assistido em todo o Brasil, viu, gente? Vamos ver quem mais aqui. Oi, bom dia, não perco um dia de programa. Beijos, Marciele Santos. Marciele, um beijo para você também. Obrigada pelo carinho, viu? Depois me manda aqui de onde você é, para eu deixar registradinho aqui no nosso telefone também, viu? Quem aqui que está falando? Deixa eu ver. Bom dia, estamos assistindo ótima iniciativa, o NT Sul, de Rio Pardo. Só não disse quem é. Manda para mim o seu nome e sobrenome para eu saber de quem é, tá? Mas é o pessoal lá de Rio Pardo, aqui no Rio Grande do Sul, pertinho da gente aqui. Quem mais está conosco aqui? De Belém do Pará, eu estou sintonizado em vocês de Cachoeira do Sul, José Cabral. De longe, mas sintonizado, ligadinho aqui. Obrigada pelo carinho, viu, José? Tudo de bom para você, para sua família. O pessoal está interagindo conosco também e compartilhando adoidado o nosso vídeo ao vivo aqui de hoje. Obrigada, gente. Neiron Viegas, boa tarde. Informação sem manipulação. Neiron Viegas é o prefeito anterior aqui de Cachoeira do Sul. Obrigada, Neiron. Tudo de bom para você, viu? Marion Cruz, Rosane Cassol, Carmen Moraes, Vanderlan Pontel de Freitas, Adanir Carlos Secreti, acho que é assim que fala, ele está dando boa tarde para a gente aqui, ligado nas notícias de Cachoeira do Sul, mandando um abraço para todos nós, telespectadores também aqui de Cachoeira do Sul, e o João Leonel Gerres. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês, viu? O NT Sul sendo bastante assistido também aqui pelo nosso Facebook. É só você procurar pela TV Cachoeira lá em Facebook, deixar a nossa página curtida, segue a nossa página para que você possa estar sempre bem atualizado das informações de Cachoeira do Sul e de todo o Rio Grande do Sul. Gente, o risco de novos surtos de doenças já controladas ou erradicadas no Brasil aumentou consideravelmente. Isso é preocupante. Os casos de sarampo, por exemplo, têm se multiplicado por alguns estados do país. Aqui no Rio Grande do Sul já são confirmados 13 casos da doença. O repórter João Paulo Ferreira conversou com o médico infectologista Lucas Proença, que explica como a doença se manifesta, quais os sintomas e riscos e a preocupação entre as autoridades sanitárias e de saúde do país. Veja só. Diante da confirmação do Ministério da Saúde de quase 700 casos em 2018 de sarampo, volta à tona um assunto que tem preocupado a situação. Um surto com 2 focos foram detectados no país. E isso traz à tona uma nova discussão, inclusive com resistência de alguns pais e mães de algumas pessoas em fazer a vacina. Para conversar conosco e nos dar mais informações, detalhes sobre a doença e sobre a importância da vacinação, nós vamos conversar com o Dr. Lucas Dalk, que é médico infectologista. Doutor, muito obrigado por abrir as portas do seu consultório para a gente conversar sobre esse assunto. E eu já quero começar te perguntando o que é o sarampo. O sarampo é uma doença infecciosa, viral, de etiologia viral, de início agudo, que ela é altamente contagiosa e ela é transmitida principalmente pela fala, pela tosse e pelo espirro. É obrigatório se ter 2 doses? O que o Ministério de Saúde preconiza é que sim, são 2 doses, conforme o calendário vacinal do SUS. A primeira dose da tríplice viral, que é o nome da vacina que a gente faz. Essa tríplice viral é de vírus vivo atenuado. Aos 12 meses a primeira dose e aos 15 meses a segunda dose, que aí é a tetraviral. Entra só a varicela junto com a vacina. Para quem já está fora dessa idade, eu tenho dúvida se fez ou não a vacina, qual que é o procedimento correto? Existem dois caminhos. A gente pode fazer um exame de sangue, que é sorológico, para a gente ver se esse paciente já criou um anticorpo contra o sarampo,
e no caso em que não criou, realizar a vacinação, ou procurar e fazer a vacinação independente do exame. Quem já fez a vacinação não tem essa dúvida, mas refaz a vacina, pode ter alguma alteração, algum problema? Não tem problema nenhum. Se já fez a vacina, não lembra, perdeu o cartão vacinal, não fez o exame, pode refazer a vacina sem problema nenhum. Esse surto, são 2 focos no país, são importados, né? Mas preocupa ao ponto de isso aí poder deixar o vírus ali incubado em algum outro momento, se desenvolver em outros focos, outros surtos? Sim, isso sempre temos uma preocupação grande, mas o Ministério da Saúde, com todas as atividades, o cerceamento desses surtos, consegue, assim como das outras vezes, barrar. Esses surtos que a gente está tendo, o surto que a gente está tendo, um em Roraima e outro no Amazonas, são casos importados. O que é isso? São pacientes, são pessoas de outros países que vêm com o vírus e acabam transmitindo para o brasileiro e assim se propaga. Quais os principais sintomas para quem está infectado? Quem tem a infecção por sarampo, ele desenvolve febre alta, rache, que a gente chama de lesões avermelhadas pelo corpo, que inicialmente inicia atrás das orelhas e face, e posteriormente vai para tronco e extremidades, que a gente diz que tem uma disseminação centrífuga. Tosse, coriza, que é aquela secreção pelo nariz, e conjuntivite. Para quem é leigo no assunto e não sabe, quem está infectado, ele não é combatido o vírus com a vacina. Não é combatido o vírus. A vacina, ela serve para prevenir que o paciente adquira a infecção. Tratamento? O tratamento, na verdade, o tratamento do sarampo é de suporte, tá? Em alguns casos, o que a Organização Mundial de Saúde preconiza, que além do suporte, que é hidratação, antipiréticos, remédios, analgesia, antipiréticos se tiver febre, analgesia se tiver dor, então tratamento suportivo que a gente chama, e vitamina A nos pacientes casos mais graves. Sarampo mata, doutor? Mata. Mesmo hoje com toda a tecnologia e a medicina avançada? Sim, já temos casos registrados de óbito. Existe, eu vou até usar uma palavra que a gente já usou aqui, um surto de informações com relação à não vacinação. Eu queria que o senhor falasse um pouco da importância desse processo de vacinação, não só as crianças pequenas, até 12 meses, com 12 meses no caso, mas também nós adultos. A vacinação foi uma das medidas mais importantes em toda a história da medicina. O que mais diminuiu a mortalidade em toda a história da medicina foi a vacinação. Esse é um dos fatores, A gente já sabe cientificamente que reduz, que previne adquirir essas infecções pelas vacinas. O outro fator é que a maioria das vacinas são gratuitas, tem pelo Ministério de Saúde, disponibiliza essas vacinas, tem postos de saúde onde aplicam, então assim, não vejo sentido em não vacinar, a gente sabendo todos os benefícios de uma vacina e sendo que é gratuita. Há sim uma onda de não vacinação que simplesmente eu não entendo por quê. Existe uma idade limite, no caso, para cima, para a pessoa poder se vacinar? Sim, até os 49 anos de idade é a data limite para se vacinar. Pacientes que de 30 a 49 anos, que não sabe o seu estado imunológico, se tem ou não anticorpo e se foi vacinado ou não, dos 30 aos 49 anos é suficiente uma vacina de tríplice viral. A gente já falou que quem fez a vacina, se fizer de novo, na dúvida, não tem qualquer tipo de problema. Existe também um outro exame que é feito para quem tem a dúvida saber ou não se ele tem o anticorpo. Isso. O que acontece? A partir do momento que é realizada essas duas vacinas, aos 12 meses, aos 15 meses, as duas vacinações, o paciente, em 99% dos casos, o paciente desenvolve anticorpo contra o sarampo. Então, significa que para o resto da vida ele está imune ao sarampo.
Esse é o exame que a gente faz, que a gente chama de sorológico. Quem está fora dessa idade, depois dos 49 anos, não corre mais risco? Não, na verdade o que se tem é que a partir dos 49 anos, ou esses pacientes já adquiriram sarampo, ou existe uma coisa chamada que a gente fazendo cobertura vacinal ampla, que o Ministério preconiza mais de 95% de cobertura vacinal, a gente consegue fazer um arrebanhamento vacinal. Então, todas as pessoas que já estão vacinadas, seguras, não diminui a chance de o paciente acima de 49 anos de pegar o sarampo. A vacina ela tem uma eficiência de 99%. Pessoas que podem estar nesse grupo de 1%, podem desenvolver e chegar a ponto de ter um surto? Esse 1% que não atinge a soroconversão, que a gente diz, né, pode sim, se ele fica suscetível, ele é uma pessoa exposta. Se ele tiver contato com alguém com sarampo, pode sim ter a infecção. Existe um grupo de pessoas também que não podem receber a vacina. A vacina ela é contraindicada em alguns cenários. Pacientes imunocomprometidos, gestantes, o paciente se está com a suspeita de sarampo e menor de 6 meses. Essas são as contraindicações, a gente não faz a vacinação nesses casos. Alguma dica, doutor, para a gente terminar, para quem tem dúvida? É claro que procurar um médico, procurar uma unidade básica de saúde, o acesso à informação hoje é muito fácil, seriam as primeiras medidas. Mas alguma dica para quem está nos assistindo aí, que de repente pode ter a suspeita ou conhece alguém que tem alguma dessas características, o que a gente pode dizer para essas pessoas? Procurar atendimento o quanto antes possível, tá? Nessas suspeitas, procurar atendimento médico e, na medida do possível, entrar em isolamento até a gente definir se é ou não sarampo. Isolamento respiratório, o contato é através de gotículas. Terça-feira de sol com muitas nuvens durante o dia em Cachoeira do Sul. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A umidade relativa do ar fica entre 64% e 93%. Mínima de 8, máxima de 15 graus. Na quarta-feira, o dia será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. As temperaturas ficam entre 11 e 16 graus. Já na quinta-feira, o dia será de sol com muitas nuvens durante manhã, tarde e noite. Podem ocorrer pancadas de chuva no final da tarde e início da noite. Mínima de 12, máxima de 17 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O centro e o norte do estado terão mais um dia de muitas nuvens nesta terça-feira, com períodos de chuva irregular no decorrer do período. Já na metade sul do estado, o sol aparece com nuvens e se espera aumento de nebulosidade entre a tarde e a noite. Segue o frio na maioria das regiões do Rio Grande do Sul. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 14 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 16. Em Passo Fundo, no norte do estado, 14 graus. E em Santa Maria, na região central, 14. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 16 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 16. Meio-dia e 48 pelo horário de Brasília, a hora do quadro Vida Animal. Mas antes, deixa eu mandar um abraço aqui para Luciane Rodrigues, de Cachoeira do Sul. Está conosco, mandando mensagem aqui pelo nosso WhatsApp. Deixa registrado aí o nosso número, para sempre que você quiser interagir conosco, mande nome, sobrenome, de onde você é, para que a gente possa falar aqui, viu? O Ivo da Luz Pires e a Roselaine mandaram aqui de Rio Pardo, aqui pertinho de nós, de Cachoeira do Sul. Eles mandaram o nome agora. Obrigada, viu? Um
abraço para vocês aí, para toda a família. Obrigada pelo carinho da companhia. Tem gente interagindo conosco também em facebook.com/TV Cachoeira, no vídeo ao vivo de hoje. Como eu falei anteriormente, tudo que você está assistindo aqui na telinha da TV Novo Tempo está passando simultaneamente em facebook.com/TV Cachoeira, ou só procurar lá na busca do Face por TV Cachoeira, curtir a nossa página, e sempre que a gente entrar ao vivo você vai receber uma notificação de transmissão ao vivo, viu? Carmen Moraes, Lucimara Ataíde dando boa tarde pra gente, para você também. Obrigada pelo carinho. Indayer Silveira, Fabiane Trindade, Janice da Silva também está conosco. Várias pessoas também compartilharam o nosso vídeo ao vivo. Pode compartilhar à vontade, viu? Obrigada pelo carinho das mensagens. Gente, hoje o médico veterinário Edson Salomão está no Zoológico Municipal de Cachoeira do Sul para nos apresentar um animalzinho que é caçado, perseguido e temido pelas pessoas. Salomão vai desmistificar alguns preconceitos em relação ao ouriço, que é um animal dócil e de boa convivência. Veja só. Eu já comentei sobre o ouriço, mas eu acho muito importante por ter a oportunidade de demonstrar assim ao vivo como esse animal é inofensivo. O ouriço ele é caçado, ele é perseguido, né, principalmente por caçadores que atiram assim só por atirar, e acho inclusive muitas pessoas esclarecidas que eles podem lançar os espinhos, jogar os espinhos tipo lanças assim. Isso não é verdade. Vocês estão vendo que é um animal bastante dócil, e eu acho uma covardia do homem se aproveitar de estar com a arma na mão e matar um animal assim tão bonito, uma criação assim que veio só para embelezar as florestas e o nosso planeta. Então, o ouriço que nós temos no Rio Grande do Sul é o ouriço cacheiro. Então, ele tem uma modificação nos pelos, que entre os pelos tem uns que ficaram com mais queratina, que formam espinhos. E esses espinhos são uma proteção para ele contra predadores. No caso dele ser ameaçado, né, ele vai ficar ouriçado, vai esconder a cabeça e sacudir a cauda. E ele batendo com a cauda, aí sim ele consegue soltar. Ele está fazendo... Hoje está brincalhão aqui. Então ele consegue soltar esses espinhos e pode ferir gravemente a boca, principalmente dos cães, né? Ou até da pessoa, porque ele sacode a cauda. Então, o ouriço, ele não joga o espinho, não lança longe, como muitas pessoas pensam. Então, ele se alimenta de folhas e frutos, ele vive no topo das árvores, né? É muito comum na nossa região e aparece com muita frequência na zona urbana. Esse bichinho aqui é encantador. As pessoas que tiveram a oportunidade de criar ele desde pequeno, assim, conseguem fazer com que eles sejam tão mansos assim, né? Então o nosso zoológico está recebendo animais do SEMA, que são animais que foram encontrados com a mãe morta, possivelmente pelo homem, né, que é o maior predador do nosso planeta, e eles levam para clínicas veterinárias, onde eles são amamentados, e dá muito trabalho criar um bichinho desse. Mas depois é muito gratificante a gente ver ele já jovem, uma espécie jovem e tão mansa como essa. Então, a lição que eu quero transmitir, já que eu falei sobre esse assunto, é mostrar na prática como eles não são agressivos e como eles são assim, um ser muito bonito, um ser provido desse tipo de proteção, né, que poucos animais têm. Eles são confundidos com o porco do mato, mas o porco do mato não existe no Brasil. O porco do mato existe lá no Velho Mundo, em que é de porte bem maior e com espinhos bem maiores também, e esses muito perigosos, porque os espinhos são bem maiores e eles são bem mais violentos que esses. Mas se criados desde pequeno, nós podemos praticamente qualquer animal, se criado com carinho e com convivência com os humanos, eles se tornam dóceis. Daí a importância do zoológico. Animais criados assim, tão dóceis, se forem devolvidos à natureza, eles vão procurar
refúgio numa residência e logo, primeira coisa, as pessoas vão matar só por matar, porque não dá para aproveitar a carne, geralmente matam só por matar. Então, pessoal, quando encontrar esse bichinho aqui, não vamos nos assustar. A gente pode pegar na ponta da cauda, que não tem espinhos, e transportar ele com cuidado, porque a felpa, ao cravar, ela tem uma fisga que ela, com o movimento da musculatura, ela cada vez vai entrando mais. Então, por isso que dizem que o espinho do ouriço entra na carne e vai até o coração e mata uma pessoa. Isso aí é uma lenda, isso não existe. Mas realmente, se ele entrar, por exemplo, na boca, no lado de fora, ele acaba saindo na parte de dentro, porque cada vez que o músculo se mover, o espinho vai entrando. Então, vamos preservar a natureza, principalmente o ouriço cacheiro, que é uma espécie nativa aqui do Rio Grande do Sul. Até a próxima. Muito bom, até a próxima, Salomão. Eu adoro o quadro Vida Animal, porque assim, a gente quando passa a conhecer um pouco mais sobre os animais, a gente passa a amar, a ter colocar fora aqueles preconceitos, né? Obrigada pela dica aí, viu, Salomão? Vamos às mensagens aqui, minha gente. Espera aí que tem gente ligando aqui agora. Não posso atender agora, tá bom, gente? Desculpa, não posso atender, mas eu vou atender daqui a pouquinho. Karina Loreto, do bairro Bom Retiro, estamos sempre ligados em vocês, mandou uma foto aqui de uma guriazinha linda. Obrigada pelo carinho, viu? Tudo de bom para você. Deixa eu ver quem mais. Rosane de Moura. Sou da barragem do Capané, estamos sempre ligadinhos assistindo vocês. Um abraço. Então, um abraço para Rosane de Moura e para todo o pessoal aí da barragem do Capané. Gesiane Florences também está conosco. Gesiane Florences, obrigada pelo carinho, pela mensagem. Vamos ver quem mais. É que vai chegando um monte de mensagem quando eu começo a ler aqui. Um abraço para vocês do NT Sul. Sou Conceição Mota Rodrigues, de Cachoeira do Sul. Pessoal de Cachoeira sempre participando conosco aqui, sempre ligadinho a partir do meio-dia, de segunda a sexta e também às 11 da noite no NT Sul Mais, viu? Sábado e domingo, às 11 da noite, a gente também quer a sua companhia, a sua interação. Aqui é Alberi, de Sapucaia do Sul. Um abraço para todos os cachoeirenses. Então, um abraço para você também, Alberi. Obrigada pelo carinho. Deixa eu ver se dá mais tempo de ler mais mensagens aqui. Vai me falando aí, produção, seu passado tempo aí. O pessoal também está interagindo conosco. A Ana Whipiold Fritz, Claudiano Santos está aqui também no nosso Face. Tereza Carlos, abraço, gente linda. Obrigada. Para você também, Tereza. Tudo de bom, viu? Fabiana Trindade mandando um oi pra gente aqui. Oi para você também. Deixa eu ver quem mais aqui. Só mais uma mensagem, pelo menos, para a gente ler aqui. Receba meu abraço, é Fernando Saraiva, de Fortaleza, no Ceará. Obrigada, Fernando. Todos os dias ligadinhos com a gente aqui, de tão longe, mas ficando tão perto de nós aqui, dos cachoeirenses, dos gaúchos. Gente, o NT Sul fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, pelas interações. Hoje foram muitas mensagens. Obrigada, viu, de coração. Amanhã, a partir do meio-dia, eu estarei aqui com toda a equipe da TV Novo Tempo, esperando por você, tá bom? Uma ótima tarde para você. Até amanhã.